Eu voltei, eu estou aqui. Depois de um tempo sem fazer vídeos, eu estou de volta, graças a Deus. Mas eu não fiquei infrutífero nesse tempo. Eu produzi uma coisa. Oh my god! É isso aí, agora eu tenho um bigode. Eu vou falar hoje sobre o versículo da minha vida e vou falar mais um pouco, contar mais um pouco sobre mim. Vamos para a palavra, que é simplesmente 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 ao 16. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a você mesmo quanto aos que o ouvem. Isso aqui é absolute biblical. Creio que todo mundo tem aí um versículo da vida, um versículo que mais fale no seu coração, e esse é o meu, não é só um, são vários. Mas por que esse versículo fala tanto comigo? Basicamente, em 2020, estava no auge da pandemia. E o que eu fiz na pandemia? Bom, basicamente, eu acordava e eu ligava o videogame e eu ficava assistindo Naruto ou jogando Fortnite com as skins do Naruto. Eu não tava muito aí pras coisas de Deus, eu não tava querendo saber muito da Bíblia na minha casa. Eu ia nos cultos, né, depois que voltou os cultos, eu ia na igreja, eu usava máscara de cristão, só que na igreja eu era alguém e na minha casa eu era outra pessoa. Eu não escutava muitos louvores, eu não escutava funk, né, pelo amor de Deus. Bom, eu não lia nada da Bíblia na minha casa e eu orava só antes de dormir, aquela oração speedrun, sabe? Senhor meu Deus, obrigado pelo dia, abençoa minha noite, que a minha seja muito legal, abençoa... Amém. Essa é a minha oração do dia aí. Eu tinha 23 horas e 58 minutos fazendo qualquer outra coisa e só 2 minutos do meu dia era pra Deus. E daí eu ia no culto de jovens e eu cantava os louvores que eu sabia e eu escutava a palavra ali. Só que eu meio que não praticava, sabe? Eu só entrava por um ouvido, daí saía pelo outro. Mas aí um dia eu vi que o culto tava muito bênção, as pessoas estavam recebendo muito de Deus e estavam recebendo oração. E eu tava ali paradão, eu não tava sentindo nada, não tava no mesmo sentimento, não tava na mesma unção que eles. Veio um estalo assim na minha mente e eu pensei, uou, eu quero isso também. Eu quero sentir a presença de Deus, eu quero chorar. Eu quero sentir o que eu estou quase sentindo. Eu podia quase pegar ali a unção, mas não pegava. Porque minha mente estava no Fortnite, né? Tava no Naruto. Daí eu não tinha aquela ligação com Deus, assim. Eu não lia a Bíblia muito. Eu lia raramente. Eu não tinha aquela proximidade, entendeu? É tipo, Deus e eu tava tipo um conhecido, assim. Tu vê na rua, opa, e aí? Tranquilo? Como vai? Beleza? Tamo bem? E segui andando, assim, eu só dava um oizinho pra Jesus. Oi, Jesus, tô aqui, bati o cartão, hein, passei o cartão desse culto, ó, tamo indo pro céu, né? Antes de Jesus responder, eu já saía fora, eu já largava, né? Isso não é salvação de verdade, caso alguém esteja nessa situação. Não estou te julgando, irmão, só estou apenas desejando que você tenha esse mesmo estalo que eu tive. Se você está assim, não faça de Jesus seu conhecido, faça dele o seu amigo, converse com ele, orando. Aprenda mais sobre ele lendo a Bíblia, aí vai dar bom. Aí a Play vai te levar pro céu, mas se não for assim, vai ter um presente misterioso aí quando Jesus voltar. Daí eu comecei a orar, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ter experiências com Deus, comecei a orar no meu quarto, não só na igreja, ter tempo com Deus em casa e na igreja, porque eu descobri, a gente vive na igreja o que a gente busca na nossa casa. Nosso comportamento na igreja é reflexo do que a gente vive em casa. Então, se a gente não busca Deus no secreto, meio que na igreja não vai rolar. Daí eu não sabia qual era o meu chamado, né? Eu precisava de um chamado. Eu ouvia as pessoas falando que tem um chamado para cada um, mas eu não sabia o meu. Daí eu comecei a orar. Orei assim, Senhor meu Deus, por favor, eu quero saber o meu chamado. Eu orei 1 mês, eu orei 2 meses, eu não sei exatamente a marcação de tempo
Mas eu orei muito tempo. E não vinha nada, eu não fazia ideia. Mas eu orava com fé. E daí um dia o pastor chamou ele na frente e queria saber do seu chamado. Daí eu fui, e daí o pastor orou, e ele impôs as mãos na minha cabeça, e daí ele, guiado pelo Espírito Santo, me disse que era o chamado de Deus para minha vida, e fez muito sentido. E daí eu comecei a desenvolver ainda mais com Deus. Eu falei, nossa Senhor Deus, esse chamado é incrível, eu quero viver tudo isso. Daí foi o negócio fluindo ainda mais, aí começou. E é por isso que essa passagem tem tanto a ver comigo, por isso que toca o meu coração. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, por imposição de mãos dos presbíteros. Bom, isso é literalmente o testemunho que eu contei pra vocês de como eu descobri o meu chamado. E o que eu queria falar agora pra finalizar esse vídeo foi contar um pouco meu testemunho, mas também falar dessa palavra que eu gosto muito. É sobre a gente desejar Jesus de todo o nosso coração e se dedicar, fazendo todas as coisas com todo o nosso coração, não para os homens, mas para Deus. E buscar o nosso chamado de todo o nosso coração queimando e desejando pela presença de Deus. É literalmente o que eu li nesse versículo. Busca Ele, por favor. Não fica só no Fortnite, não fica só nos animes, não fica só no TikTok, tá bom? Faz isso aí, tá? De conhecer Jesus, porque é a melhor coisa que tu pode fazer na sua vida. É a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, de verdade. Desde aquele dia que eu disse pra Jesus que eu queria sentir aquilo que eu ouvi na igreja, a minha vida foi incomparavelmente melhor. Eu pude ser feliz de verdade, eu soube o que é viver de verdade. Eu entreguei toda a minha vida a Deus. Todas as áreas da minha vida eu entreguei a Deus. Ou seja, eu estou vivendo a vontade dele, é isso que eu planejo todos os dias. E sendo exemplo para as pessoas, porque uma coisa é fato, todo lugar que a gente vai, a gente está sendo observado, em todos os lugares que a gente vai. Então que a gente seja um exemplo em todos os lugares, na escola, no trabalho, em casa, quando nós estamos jogando com os nossos amigos, nos vídeos que a gente posta, republica, nas músicas que a gente coloca nas notas do Instagram, tudo tem que ser um exemplo, porque as pessoas veem isso. E no momento que a gente declara publicamente que somos cristãos, cria uma responsabilidade aí, né? Cria uma responsabilidade porque o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura não é só pra mim, não é só pra ti, é pra todos os cristãos. E isso a gente cumpre até nos pequenos detalhes da nossa vida. Nas pequenas conversas ou nas grandes conversas, como esse vídeo também. Bom, é basicamente isso. Eu não escrevi nada que eu ia falar hoje, eu geralmente escrevo a maioria das coisas, mas hoje só o Espírito Santo tocou no meu coração, falou aí para eu criar vergonha na cara e voltar. Daí eu voltei, criei vergonha na cara. E é isso, então que Deus te abençoe muito. Você que está assistindo, que Jesus toque o seu coração. Você que já tocou, que você se inspire a mudar, a ser alguém melhor. E tá vindo aí um vídeo muito top, tá? Eu não vou fazer suspense, vai ser uma retrospectiva, mas eu vou falar algumas coisas sobre como vai ser o futuro dos meus conteúdos. E é isso, Deus abençoe, tchau! Como assim, cara? Nem faz sentido isso. Claramente tá inteiro.